adoração, conserve no seu coração um espírito de adoração. Eu tenho compartilhado com vocês que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que os olhos de Deus ele percorre a terra e Deus procura verdadeiros adoradores, pessoas que o adoram em espírito e em verdade. E adorar a Deus em espírito e em verdade é você adorar a Ele com a essência do seu ser, com tudo que existe dentro de você. O salmista vai dizer o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. O nosso coração precisa estar alinhado com Ele, o nosso coração precisa estar alinhado com as verdades que a Bíblia diz. E nós precisamos realmente entender o que significa adoração, o que significa ter uma vida de louvor. Algumas pessoas pensam que louvor é você pegar um microfone, uma guitarra, uma bateria, vir aqui à frente e tocar. Não. Isso é música. Porque senão Deus procuraria só o ministério de música da igreja. Amém? Porque se Ele procura verdadeiros adoradores, então era bom você aprender a tocar um instrumento. Poliana vai começar a tocar bateria, né? Para ela poder agradar a Deus. Mas não é isso que Deus disse. Deus estava dizendo o quê? Que o verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. A verdade é a palavra. Em espírito é numa comunhão plena com o Espírito Santo. A única maneira de você adorar a Deus de verdade é você tomando posse da palavra, entendendo o que a Bíblia diz. E andando em espírito. E a Bíblia diz que quando nós andamos em espírito, nós podemos chegar a um nível de transbordar no espírito. Amém, irmãos? E esse transbordar no Espírito Santo é um lugar que nós deveríamos estar. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E é interessante que a Bíblia nos chama para uma responsabilidade. Porque durante muitos anos nós oramos assim: Deus muda a minha vida, Deus muda o meu caráter, Deus me ajuda a ter vergonha na cara. E você sabia que Deus não vai fazer isso? Porque Deus ele não faz aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? A Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos aleluia, corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Me ajuda aí, irmãos, você que está lendo a Bíblia. Que é o nosso culto racional. Ou seja, que existe um culto que nós prestamos a Deus, que Ele é com a nossa razão. E Ele cabe a ideia de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Aleluia. Porque às vezes nós mistificamos muito a fé. Às vezes você quer orar em outras línguas quando você sente um arrepio. Eu escutei um pastor uma vez falando comigo, ele falou assim: rapaz, quando vem um arrepio assim em mim, que pega meio de lado aqui na minha costela, e sobe por esse lado. Eu falei, pelo outro não. Ele falou, não, só por esse. Quando sobe por esse lado aqui, pega atrás da minha orelha, é Deus. Irmão, sabia que isso é alma? Sabia que você tem que bendizer a Deus, você tem que amar a Deus no melhor dia da sua vida e no pior dia da sua vida? Amém? Porque se você anda na emoção, você quando chega dentro da igreja, escuta um louvor bonito, uma música de fundo, você fala, eita Deus, é hoje. E quando você está numa situação de adversidade, numa situação onde o diabo ele está tomando conta de algumas coisas, ele está levantando seus parentes contra você, amém? Aqueles que eram para estar junto com você, eles estão separados de você e pelo contrário, eles estão te impedindo de caminhar. Quando essas pessoas se levantam, você tem uma tendência a você declinar na fé. E infelizmente eu tenho visto muito isso acontecer. Pessoas que conseguem conhecer Deus e andar com Deus dentro da igreja. Mas quando eles saem de dentro da igreja, ele é tomado pelo inimigo. E Paulo vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês apresentem o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: e digo mais, não vos conformeis com este mundo, mas transformai
quem é que te transforma? Vamos lá, é um problema de português aqui que algumas pessoas têm. O apóstolo vai dizer o seguinte: não vos conformeis. Essa palavra está para quem? Para você. Não se conforme. E aí ele diz, mas transformai. Vamos lá, gente, transformai. É Deus que vai te transformar? Hã? É você mesmo. Porque quando você é exposto à palavra, você conhece a palavra. Quando a Bíblia fala sobre perdão, que eu falo sobre perdão porque para mim foi uma das coisas muito difíceis de superar. Quando Jesus vai dizer assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Isso é algo fácil de entender, mas é difícil de aplicar. E eu digo que muitas pessoas naufragam na fé porque eles são místicos. Porque o que a Bíblia manda você fazer é simples. Você tem que se transformar a cada dia. Você tem que pegar o seu corpo e o sujeitar à servidão. Você é escravo de Cristo. Você se tornou livre por causa da graça, mas tem uma cruz e um jugo para você carregar. E esse jugo é negar a si mesmo. É transformar-se, porque Deus ele transforma a sua mente. Mas quem vai mudar as atitudes da sua vida é você. E para isso você precisa de uma palavra que ela é quase que mágica. E se chama arrependimento. Arrependimento, irmãos, é uma coisa que tinha que estar no nosso coração. Arrependimento é quando você olha no espelho espiritual, você olha para Deus e para você e para a palavra e você diz assim, eu não presto. Porque quando você olha para si mesmo e diz assim, uau, eu sou muito espiritual. Quando você olha para você mesmo e diz assim, eu oro mais do que todo mundo. Eliane, eu oro mais que você. Ha, muito mais. Quando você olha para Camilinho e diz assim, Camilinho, eu leio mais a Bíblia que você. Ha. Quando eu olho para o Rodrigo, que está sem barba, eu digo para ele, Rodrigo, eu leio mais livros que você. Ha. Quando eu olho para o Isaac e digo assim, Isaac, eu prego mais que você. Eu digo que o problema da soberba que tem dentro da igreja é porque a gente se compara com a pessoa errada. O apóstolo Paulo fala o seguinte, uma coisa faço e aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo. Eu olho para quem? Para o alvo. E quando você olha para Jesus e você olha para si mesmo, você fala assim, miserável homem que sou. E a Bíblia diz que quando o seu coração entende realmente que o padrão sempre foi Ele, nunca foi as pessoas. Por isso você não precisa procurar a aceitação das pessoas, mas de Deus. Porque às vezes você procura a aceitação de um ministério, e o ministério te aceita, mas Deus te rejeita. Porque às vezes você pode ser um pastor. Aleluia. Eu falo de pastor porque é o que a gente entende como o cargo mais alto que alguém pode ter. Que o título não compra a presença dele. Porque você pode fazer 10 cursos de teologia e ser um soberbo. E o Espírito Santo agora tem dificuldade de te tocar. Os discípulos, quando estavam já se graduando na escola de teologia lá de Jesus, 3 anos, manhã, tarde e noite, com Jesus andando sobre as águas, vendo coisa extraordinária, vendo Moisés e Elias transfigurados. Quando ele estava quase chegando naquilo que eles se achavam, começaram até a brigar, dizendo aqui, assim, quem é o maior entre nós? Irmãos, eu tenho falado isso porque isso é algo que tem que ficar bem evidente no nosso meio. Porque a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Melhor que Deus conhece o soberbo de longe. E aí aqueles discípulos brigando para ver quem era o maior entre eles, Jesus vai lá, pega um avental, uma bacia, chega e senta no pé do primeiro. Fala assim, dá aqui o pé que eu vou lavar. Vocês querem saber quem que é o maior? Eu não sei, mas o menor sou eu, Jesus. Pensa num tapa na cara. E às vezes a gente está aqui dentro da igreja brigando por cargo, irmão, deixa de ser bobo. O que importa não são os cargos, o que importa é a presença dele. Porque não adianta você ter 8 anel no dedo, tem gente que tem tanto anel no dedo de formatura que não dá nem para dobrar mais o dedo, né? Mas a presença de Deus está longe dele.
E eu quero que você valorize realmente aquilo que é importante na sua vida. Porque quando ele sai, a casa fica uma desordem. A família fica uma desordem. E você tem que perguntar a Deus o que está acontecendo. Jesus olha para uma igreja em Apocalipse e diz o seguinte: eu tenho uma coisa contra você, que você esqueceu do primeiro amor. E aí quando você vinha na igreja, quando falava assim, vamos fazer faxina, você falava, tô dentro. Eu quero falar de Jesus, vamos morar no monte, vamos embora, não quero saber se é o monte do Everest, se é o Pico dos Maris não, né? Cadê o nobre que tá aqui, misericórdia. Eu não quero saber onde que é, eu sei que eu tô dentro, se é algo espiritual, eu quero isso para minha vida. Porque você buscava Ele sobre todas as coisas, porque você amava a Deus sobre todas as coisas. E aí vem vindo as coisas da religião. Vem vindo o dinheiro. Vem vindo a contenda de cargo, porque eu quero ter um cargo melhor que o da Érica. E aí eu olho para a Aline e eu falo assim, a Aline está se destacando mais que eu. Tem que dar um jeito de fustigar o ministério dela. Irmão, só existe um aqui dentro que tem que ser glorificado. É Ele. E Paulo vai dizer o seguinte: tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em atitude, seja para a glória dele. E eu pergunto, tudo que você está fazendo por palavra e atitude está glorificando Ele? A sua vida glorifica Ele? Porque não é um cântico que sai na sua boca. É uma adoração que sai do seu coração e o olho dele está vasculhando a terra procurando os verdadeiros adoradores. Por isso que às vezes você chega numa igreja, você assiste um culto, ninguém é tocado naquele culto porque Deus já está longe dali faz tempo. Porque as pessoas falam o nome dele, mas as pessoas estão longe dele. E Jesus convidou aquela igreja: eu quero que vocês voltem ao primeiro amor, eu quero que vocês voltem a quando você era novo convertido, que não importava o que acontecia, você queria só estar comigo, você queria estar orando, você queria estar junto com os irmãos da igreja, você queria estar tomando aquele café lá na casa dos irmãos e falando de Deus. Agora não, vocês se reúnem para falar um do outro. Para que você tem usado a sua boca? Porque a Bíblia diz que não pode sair de uma mesma boca água doce e água amarga. E nós criamos agora os super religiosos. E para silenciar os discípulos, Jesus os serve e diz: eu sou o menor. Mas se vocês ainda têm dúvida, Jesus pega uma criança, coloca no meio deles e fala assim: ela é maior do que todos vocês, juntos. Porque é com isso que vocês tinham que se importar, de estar aqui junto comigo. E às vezes o religioso, ele é tão atribulado que ele impede a criança de chegar perto de Jesus. Irmão, eu vou perguntar uma coisa: será que você no seu coração não está atrapalhando as pessoas de chegarem até Cristo? Que quando as crianças vieram correndo e gritando, se alegrando, os discípulos falaram: não, eita, mano, né? Aqui o negócio é tenso, criançada. Sai para lá. E Jesus vai dizer para eles o quê? Ei, não as impeçam, porque delas é o reino. É como se Jesus dissesse: elas já estão dentro, vocês vão ver se vão entrar ainda. E eu quero que você coloque no seu coração essa noite, você abra o seu coração e entenda esses princípios. Que o reino de Deus, ele não é uma religião, o reino de Deus é algo que veio habitar dentro de você. Quando você fala, vamos na igreja, está errado. Quando você chega na igreja e ora, você fala assim: Deus, agora nós entramos na tua presença. Oh, Deus. Quando termina o culto, você devia dizer assim: Deus, agora eu saio da tua presença. E tem gente que está tão encalacrado nele, está tão dentro dele, que ele olha para as pessoas e ele diz o seguinte: realmente, quando eu entro dentro da igreja, oh Deus. Aqui Deus ministra no seu coração, mas quando você sai da igreja, você realmente sai da presença dele. Você fala: Deus, eu saio da tua presença. Aí você encontra com aquela pessoa que está te devendo, você xinga. Você tem a chance de falar mal de alguém, você fala. Você tem chance de ver aquelas coisas pornográficas, você vê. Você olha para o teu filho e você lança palavras malditas sobre ele. Você fala: você não vai dar em nada, você não presta, você é um lixo. Você olha para o seu marido e fala assim: você é um imprestável de um homem. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: você tem o que você diz. E mais do que isso, o marido olha para a mulher e fala assim: você é um lixo, você é imprestável. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se você não consegue falar fé, e se você não consegue ver nada na vida do outro,
Eu convido você essa noite a mudar suas palavras. Mude suas confissões. Quero ler um texto com vocês aqui, Marcos, capítulo 11. Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Marcos. Segundo Marcos. Capítulo 11, versos do 12 em diante. Marcos 11, do 12 ao 14. Depois do 19 ao 25. O texto diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. Ao ver à distância uma figueira coberta de folhagem, foi ver se acharia algum fruto, mas nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Dirigindo-se à árvore, disse: ninguém jamais coma fruto de ti. E os seus discípulos o ouviram. Verso 19. Ao entardecer, ele se dirigiu para fora da cidade. Passando por ali, de manhã, viram a figueira seca, até as suas raízes. Pedro se lembrou e disse-lhe: Rabi, olha a figueira que amaldiçoaste. Secou. Respondeu-lhe Jesus: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a esta montanha: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se realizará, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim será para vós. E quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoai-lhes, para que também o vosso Pai que está no céu perdoe as vossas ofensas. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor ministre no nosso meio hoje. Continua, Pai, falando. A Tua palavra foi lida nesta noite e eu sei que ela tem poder em si mesma. Eu sei que não depende de mim, porque a Tua palavra diz que não depende daquele que se esforça, mas do Senhor que se compadece e dá. Envia o Teu Espírito esta noite aqui, Pai, e move pessoas de seu lugar espiritual. Coloca dons em movimento e, sobretudo, Pai, transforma a alma, aquilo que serve ainda de empecilho para que o Senhor mova plenamente na vida deles. Fala com cada um de nós nessa noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque os Teus servos, os Teus filhos ouvem. Fala aos nossos corações, Pai. Ministra no nosso meio, Espírito Santo. E enquanto esse culto estiver acontecendo, eu peço, Espírito Santo, testifica. Testifica por meio de sinais, prodígios e maravilhas. Opera coisas extraordinárias neste dia. Destrava dom na vida dos meus irmãos. Batiza-os com o Teu Espírito. E enche-os, ó Pai, não da religião, mas enche-os do Teu Espírito, até transbordarem nessa noite. Que eles saiam daqui repletos do Senhor. Porque a Tua palavra diz que onde o Senhor habita existe plenitude de alegria. Então vem habitar essa noite no nosso meio. E sobretudo, Pai, perenemente no nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, esse texto aqui, a respeito da figueira, é um texto que falou muito ao meu coração ao longo do tempo. E esse texto, ele tem me convencido de algumas verdades espirituais. Jesus, ele olha ao longo e ele vê uma figueira. Creio que aqui todos saibam que uma figueira é uma árvore. Ela produz figos. E os discípulos passam junto com Jesus por aquela árvore. E Jesus tem fome. E ele vai até aquela árvore porque ela apresenta características de que ela tinha frutos. Se você for estudar sobre figueira, você vai ver que quando ela está renovando a sua folhagem, ela também tem frutos. E é interessante porque Jesus conta uma parábola falando a respeito de uma árvore que ela cresce, mas ela não produz frutos. Uma semente que é lançada, que cresce, mas ela não produz nenhum tipo de coisa. Porque os espinhos crescem juntos e impedem ela de frutificar. E Jesus vai dizer que aquela figueira também não vai ter galardão, essa semente, esse grão de mostarda não vai ter galardão. E aqui ele vem até essa árvore. Irmãos, eu quero que você se transporte para aquela época e você imagine. Vive, eu quero que você imagine que você está andando junto comigo ali na rua. De repente eu paro perto de uma goiabeira. E aí eu olho para a goiabeira e eu começo a conversar com a goiabeira. Eu falo assim: goiabeira, eu vou te dizer um negócio. Você não tem nenhuma goiaba aí, né? Então,
eu digo que ninguém mais vai comer goiaba de você. E eu trocando uma ideia bem legal com a árvore. O que você ia pensar? Pode ser sincero. Hã? Doido. Não está funcionando direito esse menino, não dormiu, né? E Jesus, ele começou a conversar com a árvore e os discípulos começaram a olhar e ficaram assim. É Jesus, deixa ele conversar com quem ele quiser. E aí eles vão embora e não dão a mínima para aquilo. E quando eles voltam no outro dia, ao entardecer eles se dirigem para fora da cidade. Passando ali, viram a figueira seca até a raiz. E aí Pedro, ele vai dizer assim: mestre, olha só a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela morreu. E Pedro fica espantado com aquilo. E Jesus olha para ele e faz... Eu imagino Jesus pensando: meu Deus, até quando eu vou estar com esse povo? E Jesus vai trazer um ensinamento espiritual para eles concernente a isso. Irmãos, isso é poderoso, porque Jesus, ele fez coisas espiritualmente falando que eu, quando li a primeira vez, eu falei: isso não é coisa de gente normal. Jesus, ele chega numa ocasião perto de uma pessoa e ele diz assim: você quer ser curado? Ele pega e cospe no chão, faz um lodo, um barro. E aí ele pega aquele barro e passa no olho de uma pessoa e fala assim: vai se lavar. Irmão, Jesus teria poder para fazer aquilo se ele dissesse para a pessoa: enxerga agora. Vamos fazer uma enquete. Quem acha que Jesus tem poder para curar sem precisar passar barro com cuspe no olho da pessoa, levanta a mão. Amém, irmão. Ele é Jesus, ele pode fazer tudo. Ele criou tudo. Mas sabia que Deus, ele está subordinado às regras que ele mesmo cria? Por exemplo, a Bíblia vai dizer: Deus, o qual não pode mentir. Se nós somos fiéis, se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Ele não pode negar a ele mesmo, é isso que a Bíblia diz. Então existem coisas que Deus não pode fazer. Deus não pode pecar, Deus não pode mentir, porque são coisas que contrariam a natureza perfeita dele. Amém? E aí Jesus, ele não só cura dessa forma, mas ele também anda sobre as águas. Estava tendo uma tempestade, Jesus olhou para a tempestade e falou assim: vento, fica quieto, mar, se acalma agora. E aí os discípulos ficam espantados com isso. E aí Jesus vai trazer um ensinamento para eles, que eu quero que você entenda isso essa noite. Jesus olha para Pedro, que estava vendo a figueira seca, e falou assim: olha, Senhor, olha, né? Como se secou. E Jesus vai dizer o seguinte: tenham fé em Deus. Alguns estudiosos e livros que eu já li, eles vão traduzir isso daqui do grego, eles vão dizer o seguinte, que aqui poderia ser traduzido como: tenham a fé como Deus. Quando eu li esse estudo, eu falei assim: como assim a fé como Deus tem? Porque quando Deus criou todas as coisas, ele criou como? Vamos lá, gente. Gênesis 1, Rodrigo, que já sabe em hebraico. Bereshit, Bará. Ou seja, exista. Então Deus, quando ele olha aqui, entre a ponta do meu nariz e a ponta do nariz da Aline, não tem nada. Hipoteticamente, tem só ar aqui, mas no caso não teria nada. A Bíblia diz que Deus olha para o nada e ele diz: comece a existir. Venha à existência. Hebreus 1, isso é tão poderoso que em Hebreus 1 vai dizer o seguinte: porque tudo que nós vemos hoje foi criado a partir do nada. Tem alguns cientistas, como Alan Ghost, por exemplo, que ele é um PhD em física. Ele, quando vai descrever fisicamente a origem e a criação do universo, ele vai dizer que tinha 4 forças da natureza juntas, que elas coexistiam, mas por uma razão inexplicável. Deixa eu ver se eu lembro, faz tempo que eu estudei sobre isso. Força nuclear forte e fraca, eletromagnetismo e gravidade. Por alguma razão a gravidade ela se extingue temporariamente, aí toda aquela matéria acumulada num lugar ela começa a se expandir. Os cientistas chamam isso de Big Bang, nós chamamos de Bará. É uma palavra liberada de Deus que o mundo todo, tudo que existe hoje, existe a partir de algo que nós não podemos ver. Eu estou falando de um livro escrito há mais de 5.000 anos. E quando a Bíblia diz tenham fé, quando Jesus vai dizer tenham fé como Deus, é que para você
andar com Deus, você precisa olhar para as coisas naturais com um olho sobrenatural. Irmão, eu digo que se você não andar por fé e andar por vista, você peca, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa acreditar, você precisa andar mais, existe mais para o seu ministério. Existe mais para a sua família. E eu digo que tem coisas que não é o pastor que vai orar, é a sua mão que vai se estender e coisas vão acontecer. Porque Deus não tem filho favorito. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Por que Deus usa uma pessoa e Ele não usa outra? Porque aquela pessoa está disponível. Porque enquanto você está vendo séries de televisão, o outro está orando. Porque enquanto você está vendo pornografia, o outro está se dedicando a Deus. Porque quando um está clamando a Deus e andando em fé, e está crendo pela vida dele, você está dando um rolezinho por aí, com seus amigos do mundo. Aleluia. E a fé de Deus, ela vai olhar para as coisas impossíveis e vai dizer, ela é possível. Ela vai olhar para alguém doente numa cama e vai dizer para ele o quê? Seja curado. Ela vai olhar para um casamento que está em frangalhos e vai dizer o seguinte, haverá saúde nesse relacionamento. Vai olhar para situações que são impossíveis, ele vai dizer o seguinte, é possível. Porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. E eu creio. Irmão, você quer agradar a Deus, anda em fé. E Jesus vai dizer, tenham fé em Deus, ou do tipo de Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser para essa montanha, eles estavam ali na região de Israel, ele vai dizer assim, se alguém disser a essa montanha, veja bem, se alguém disser a essa montanha, ergue, te lança no mar, e não duvidar em seu. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Mas crer. Olha essas três coisas. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, então a boca fala daquilo que o coração não duvida e se realizará e acontecerá. Eu digo que você precisa andar numa comunhão com Deus. Porque Jesus vai dizer que o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. E esse falar não é você chegar e falar assim, o pastor falou, então eu vou falar, né? Acontece tal coisa. Deus está aqui, a minha situação, a minha vida. Eu queria orar para o Senhor aqui. Mas se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, amém. Quando você fica orando, se o Senhor quiser, amém. Se o Senhor não quiser, amém, significa que você não conhece o que a Bíblia diz. Porque tem promessas claramente declaradas que elas são para você. Deus, o Senhor quer que eu seja batizado. Deus, o Senhor quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Pai, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, mas se o Senhor quiser. Irmão, isso não é oração de fé. Porque você ora, Pai, eu quero ser cheio do Espírito Santo e cheio dos dons. Se o Senhor quiser. Esse se o Senhor quiser já anulou tudo, porque você não acredita realmente. Porque a Bíblia diz que Ele quer. Jesus diz, se vocês que são filhos ruins sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Ser cheio do Espírito não é uma opção, ser cheio do Espírito é uma necessidade. Paulo vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que você possa estar firme no dia mau. Por que as pessoas não aguentam o dia difícil quando ele chega? Porque você não está revestido de armadura nenhuma. Porque você não está pronto. Por isso vos digo que tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes. E assim será para vocês. Você crê? E aí eu pergunto, para que você está crendo? Para que você está crendo, irmão? Pensa aí. Tem gente que se eu fosse perguntar individualmente ia dizer eu não estou crendo para nada.
Como que você é um crente e não está crendo para nada? Você não está crendo para um emprego melhor? Você não está crendo para que pessoas sejam salvas por meio da sua vida? Você não está crendo que o seu casamento vai melhorar? Você não está crendo que a doença vai embora? Você não está crendo que Deus pode te abençoar financeiramente? Você não está crendo em nada. Mas a Bíblia diz que o justo vive pela fé. O estilo de vida de alguém que foi alcançado pela graça é andar em fé. O seu pé pisa aqui, mas a sua cabeça anda lá. Pessoas não têm ambições espirituais. Você pergunta para a pessoa o que você quer, ele fala que quer trocar de carro. Mas ele não quer ser renovado pela unção dentro dele. Hoje, se o Senhor aparecesse para você e perguntasse assim, o que você quer que eu te faça? O que você quer que Ele faça para você? Porque eu digo para você que aquilo que você crê transborda pela sua boca. Tem gente que fala, eu estou crendo em Deus, mas a boca dele só fala de coisas malditas. Você chega para ele e pergunta assim, e aí irmão, como é que tá as coisas? Ele fala assim, tribulado, tá difícil. Irmão, mas você não crê que Deus pode mudar? Eu creio que Deus pode mudar, mas por mim já morreu. Por mim já acabou. Por mim não tem mais esperança. Deus diz, há esperança para a árvore cortada. Porque ao cheiro das águas, ela brotará. Ao cheiro das águas. A palavra de Deus é a água, e ela tem que sair pela sua boca. Porque assim como Deus olhou para o nada e disse, exista. Assim como Jesus olhou para a figueira e disse, morra. Assim como Jesus disse para olhar para as montanhas e mandar elas se mover, isso está sobre nós. Eu não sei como você anda, irmãos, mas eu já atraí coisas para a minha vida porque eu mudei a minha confissão. Eu já disse para você, já contei de carro, já contei de televisão, já contei de coisas naturais, já contei de coisas sobrenaturais aqui. E eu quero que isso sirva como inspiração para vocês. Eu tinha um Celta, 2 portas, motor prestes a fundir, né amor? Quando a gente ia enfiar a criança dentro do carro, contorcionismo puro, né? Você colocava a criança e deslocava a coluna, tirava do lugar, né? Você saía que nem Jacó, mancando 1 semana. E um dia eu me indignei com aquilo, eu falei assim, Deus, eu não tenho condições, eu não tenho a mínima condição, Senhor. O Senhor sabe que eu estou querendo para a gasolina do meu carro. Mas o Senhor me enviou para fazer algo e eu não tenho condições de chegar lá e eu preciso de um carro novo. Irmão, mas gerou uma indignação em mim aquilo. Porque eu não queria o carro para aparecer, eu queria o carro porque eu precisava de um carro. E aí eu falei assim, Deus, eu preciso desse carro e eu preciso desse carro é para agora. Outra coisa, irmãos, não confunde fé com esperança, porque fé é para agora. Esperança é para daqui a 10 anos. Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro. Uma pessoa muito espiritual, a irmã dele estava lá e falou assim, eu creio, manto, terra. Eu creio que no último dia, aleluia, o Senhor vai ressuscitar ele. Jesus olha, coça a cabeça assim, você não está me entendendo. Aí chega outro atribulado e fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Jesus olha para ele e fala assim, outro atribulado. Porque a fé ela não é para o passado. A fé não é para o futuro. A fé é para agora. E Jesus olha para eles assim e chora. Eu não sei se Jesus chorou só porque amava ele ou por causa da incredulidade. Jesus olha para aquele povo e fala assim, arranca essa pedra daí. Vocês vão ver um negócio bem legal agora. Porque a fé ela não fala para o passado. A fé fala para agora. Irmão, você não precisa ter 50 anos para você começar a desfrutar do melhor de Deus para sua vida. Você pode começar a desfrutar agora. Irmão, já teve lugar que eu visitei, não foi poucos, não, foram muitos que eu entrei, irmão, parecia que tinha demônio pendurado em tudo que é lugar da casa. E aí eu falei para a pessoa, irmãos, posso orar? Posso, eu orei, a pessoa falou, meu Deus, olha só como essa casa agora está leve, você vai vir aqui toda semana tomar café comigo. Eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, porque eu vou te ensinar como expulsar esses demônios e você vai arrancar eles daqui. Só caça fantasma agora, para ir na casa dos outros ficar expulsando demônio. Só nada, irmão. E o princípio, ele funciona para você.
E você não precisa viver uma vida atribulada, uma vida de escassez, uma vida de dor, uma vida de sofrimento. Você tem que começar a mudar a sua fala e a sua declaração. Você vai chegar na tua casa e vai dizer assim: Pai, eu não estou vendo nada aqui dentro da minha casa. Eu estou vendo até o meu cachorro atribulado. Olha aquele cachorro correndo atrás do rabo, né? Eu falo assim, aqui todo mundo é atribulado. Olha o gato pendurado na cortina. Parece o Homem-Aranha pendurado na cortina, desfiando tudo. Cortina nova que você comprou na van. E aí você vai olhar para aquele cenário, irmão. E mesmo no meio daquele cenário, sabe o que você vai dizer? Pai, a tua palavra diz: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu decidi servir ao Senhor e o Senhor vai mudar essa realidade aqui dentro. Pai, o meu olho está dizendo que nada aqui vai dar certo. E aí a importância de você conhecer a Bíblia, você vai dizer assim, e a tua palavra diz em 2 Coríntios 5,17. Porque nós andamos por fé e não por vista, Pai. E porque eu ando por fé e não por vista, o meu olho está me dizendo algo, mas a tua palavra diz uma coisa diferente. E entre a tua palavra e o meu olho, eu prefiro acreditar na tua palavra. Aleluia! Irmão, foi isso que fez Pedro andar sobre a água. Pedro olhou e falou, isso é água, eu vou afundar se eu pisar aqui. E aí Jesus olha de longe, Pedro olha para ele e fala assim, se é o Senhor, me manda ter contigo. Jesus olha para Pedro e fala assim, vem. E Pedro, ele não olha mais para a água, ele olha para Cristo, ele desce do barco e começa a andar na outra direção. Irmão, Deus está te chamando para andar sobre as águas. Aleluia! E algo que Deus ministrou muito forte no meu coração é o seguinte, que você andar sobre as águas com Ele é mais seguro do que você estar no barco. Porque os discípulos dentro do barco, quando veio a tempestade, eles quase morreram. Mas Pedro andando em cima da água com Jesus era o lugar mais seguro da terra. E detalhe, quando Pedro começou a afundar, Jesus pegou ele pela mão e falou assim, vem Pedro, vamos voltar. Porque Pedro não só andou sobre a água sozinho, mas ele andou junto com Jesus, e isso eu acho muito mais maravilhoso. E hoje Jesus está te convidando, falando o seguinte, sai do barco. Ouse crer. Ouse mudar as suas palavras, a sua declaração. Quando o seu olho vê o impossível, a sua boca vai falar do possível. Mas não é porque você é um papagaio agora, é porque você crê. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Aleluia! E essa fé, ela vai se tornando tão grande no seu coração, você vai tendo intimidade com Deus pela oração, pela comunhão, pela leitura da palavra, que a fé vai sendo gerada, porque fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você não tem que ouvir pela boca das pessoas, você tem que ouvir pela boca dele. E aí você vai se ligando com a palavra e oração e se enchendo em comunhão. De repente você se levanta e vai falar para algo impossível, eu creio. E as pessoas que estão do seu lado rindo, elas vão rir e vão fazer assim. E não é que está acontecendo? Realidades vão ser mudadas quando você ousar crer. Irmãos, isso é loucura. Deus apareceu para Abraão lá em Ur dos Caldeus, lá em Uruk. E falou para ele, sai da tua terra, sai por esse deserto, para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão era um homem rico. Deus estava falando para ele, eu vou te dar algo que é muito maior do que essa riqueza que você tem. E ele saiu na terra da peregrinação. Se você está com dúvida sobre fé, lê Hebreus 11. Porque a fé, eu vou ler aqui para vocês. A Bíblia de Jerusalém vai traduzir Hebreus 11, 1 ao 3 assim. A fé é uma posse, tomar posse, antecipada do que você espera. Um meio de demonstrar as realidades que o seu olho não vê. Foi por ela que os antigos deram seu testemunho. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra proveniente de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem nas coisas manifestas. Irmão, você é um filho de Deus. As realidades que norteiam a sua vida não vêm do mundo visível. E eu digo mais, se o diabo consegue te atrair para o mundo visível, você é um derrotado. Porque ele te vence fácil na arena do sobrenatural. Mas quando você pega suas coisas impossíveis, como aquele cego ouviu falar, quem está passando Jesus? Ele pegou aquela capa. A capa simboliza o quê? Uma concessão do governo romano para que ele pudesse mendigar na estrada. A convicção daquele cego foi tão grande que ele arrancou a capa dele, jogou longe e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu sei que o meu cativeiro chegou no fim porque você está passando aqui.
E as pessoas, os religiosos, começaram a falar para ele assim, ó. Shh. Irmão, quando você estiver caminhando na direção correta, os seus irmãos na fé vão começar a mandar você ficar quieto. E eu digo para você, começa a declarar o que você crê. Eu fui taxado como louco. E eu vou continuar sendo taxado como louco. Porque eu creio. Eu não falo o que eu vejo. Eu não declaro o que eu vejo. Eu ando por aquilo que eu creio. E eu já falei para minha mulher que nem ela me para. Porque tem dia que a situação está difícil e às vezes até as pessoas de dentro elas vão falar para você, mas será? Você não vai dizer, mas será? Você vai dizer, eu tenho certeza. Porque a fé é uma firme convicção. A fé é um firme fundamento da coisa que se espera. Irmão, se as pessoas conseguem diminuir a sua fé, você não é páreo para o diabo. Eu quero que você saia hoje daqui pensando que você vai crer. Que você vai levar esse texto da figueira e você nunca mais vai ler ele da mesma maneira. Tenham fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a essa montanha, ergue-te, lança no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se realizará, assim acontecerá. Tudo que vocês suplicarem e pedirdes, crede que já o recebeste, e assim o tereis. Não ore duvidando, ore crendo. Porque quando você tiver fé, você vai começar a agradar a Deus. Porque quando você começar a meditar na palavra, isso vai transbordar pela sua boca. Porque a boca fala o que o coração está cheio. E quando você estiver cheio de Deus e isso transbordar pela sua boca, você aprendeu a andar em fé. E nós aprendemos no domingo passado que a fé opera pelo amor. Aí você muda o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E aí tudo muda. Porque tudo é possível ao que crer. E aí eu volto a pergunta para vocês, que Jesus fez para várias pessoas naquela época. O que queres que Ele te faça? E a importância de conhecer a palavra, porque quando você conhece a palavra, você não vai desejar algo que é antibíblico. Tem gente que chega às vezes para mim, o Marcos estava me falando isso esses dias. A pessoa fala assim, eu quero oração, aí você pergunta para quê? A pessoa fala, não posso contar. Aí você fala, então eu não vou orar. Aí a pessoa, por quê? Fala, porque eu não sei o que você está querendo. Às vezes chega uma irmã em mim e fala assim, ora por mim, que eu estou querendo uma coisa para Deus me conceder. E aí eu falo, o que você está querendo? Porque às vezes a irmã pode estar olhando para o marido de outra pessoa que está casado e fala assim, eu queria me casar com aquele homem. Isso é de Deus ou não é? Vocês estão na dúvida? É de Deus ou é de Satanás essa oração, irmão? Purinho, né? Com essência de enxofre e tudo mais. Deus vai ouvir essa oração? Não, porque é uma oração de alguém que não conhece Ele, porque quem conhece Deus nunca vai pedir isso. Por isso está cheio da palavra, porque ela vai sair pela sua boca. Por isso que eu digo, irmãos, isso é o seu termômetro. Quando vem um irmão falando umas coisas, uma situação para mim, toda atribulada em espírito, porque a gente precisa, parece o Chaves, risaz, né? Eu falo para ele, acalma o seu coração, irmão, e sai com essa tormento de espírito de perto de mim. Né? Eu falo assim, muitas ideias, poucas direções. Tem aquele negócio que passava na televisão, pequenas empresas, grandes negócios, né? Muitas ideias, poucas direções. Eu falei, vamos andar pela direção, vamos orar, vamos. Você dobra o joelho para orar, a pessoa levanta e fala assim, não, realmente não era de Deus, deixa eu ficar quieto. Então, irmão, coloque suas ideias diante dele. Coloque seus planos diante dele. Coloque suas orações diante dele. Isso é andar em fé, isso é crer. Isso que atrai a atenção de Deus para você. Se coloque de pé, eu quero orar por você nessa noite. Quantos entenderam essa palavra essa noite? Quantos vão começar a praticar essa noite? Metade, amém. Já há uma esperança para o caído, né? Porque o poder, irmãos, não está relacionado ao quanto você conhece da palavra, mas o quanto você pratica da palavra. Tem gente que fez teologia. Eu fiz teologia. E eu falo para vocês que a pior época da minha vida foi quando eu terminei teologia. Eu tinha uma cabeça desse tamanho. Sabia tudo. Exegese, grego, hebraico. A pessoa ia discutir comigo Bíblia, eu falava o texto em hebraico para ele. Meu casamento destruído, minha vida destruída e eu me divorciei. Dessa pessoa linda que está aqui à frente. Levanta a mão. Dá uma olhadinha para trás, para queimar sua cara. Amém. E depois que Deus ministrou na minha vida, coisas foram ajustadas. Porque não depende do quanto você conhece da palavra, mas do quanto você conhece e ama Ele. É relacionamento. E eu convido você essa noite
a parar de falar assim, eu sei, eu já li isso. Então começa a praticar, irmão. Às vezes eu falo, vamos andar em fé. O povo fala assim, nossa, o pastor vai falar sobre fé de novo? Vai, você não anda em fé ainda. Começa a andar em fé que eu paro de pregar sobre fé. Começa a andar em justiça que eu paro de pregar sobre justiça. Para de pecar que eu paro de pregar sobre pecado. Nosso Deus é bom, irmãos. E Ele corrige os filhos que amam. E se Ele está te corrigindo essa noite é porque ainda tem esperança. E eu creio que ao cheiro das águas você vai reverdecer. Aleluia! Ao cheiro das águas, aquela árvore, você que é aquele toco de repente. Esse texto bíblico é poderoso, irmãos. Já viu aquela árvore que vem alguém e corta ela a 1 metro mais ou menos do chão? Aquela árvore que tinha 20, 30 metros, todo mundo olhava e falava, olha que linda, de repente alguém vem, passa a motosserra, ela caiu. Tem gente que eu olho, irmão, ela está caída assim nas emoções, nos sentimentos, no coração, na fé, ela está tombada em tudo. E aí Deus diz o quê? Existe esperança para a árvore cortada. Mas a esperança só pode acontecer no cheiro das águas. Vai para a palavra, que você vai ver vida chegando. Antes de orar pela igreja, eu quero orar especificamente. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Jesus. Se alguém que andou longe, distante, e disse assim, eu me afastei por alguns motivos, por causa da igreja, de religiões, e agora eu quero novamente me aproximar de Deus, eu quero andar em fé, eu quero isso para a minha vida. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Eu e toda a igreja vamos orar por você. Quero saber se existe alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Jesus e falar assim, Senhor, eu quero que o Senhor cuide de mim, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Vem aqui à frente. Ministério de Louvor, suba aqui, por favor. Irmãos, vamos adorar ao Senhor com mais uma canção, mais um hino. E enquanto esse louvor vai sendo tocado, eu quero que você coloque no seu coração um sentimento de ser um verdadeiro adorador. Adorando a Ele em espírito e em verdade. Eu quero que você ore agora e fale para Deus, Deus, eu quero isso. Porque a tua palavra diz, o Senhor disse várias vezes para várias pessoas. O que queres que eu te faça? Deus, eu quero apresentar uma coisa que eu quero que o Senhor faça. Eu quero colocar algo impossível diante do Senhor e eu quero que esse impossível se realize. A tua palavra diz que o Senhor é Deus de coisas impossíveis. E eu creio que Deus vai mover o impossível essa noite. Irmãos, eu passava por uma série de situações e quando eu decidi servir a Deus, aceitar o ministério que Ele tinha para mim, coisas se destravaram na minha vida. Coisas se destravaram profissionalmente. Coisas se destravaram financeiramente na minha vida. Coisas se destravaram espiritualmente na minha vida. Coisas que eu pedi durante anos para Deus e não recebi. Quando eu decidi colocar a mão no arado, elas vieram todas de uma vez. E eu digo, Deus não tem filho favorito. Isso está disponível para você. Aleluia. Mais alguém? Irmão, vem aqui à frente. Você que deseja oração, a oração não é demais. Pode ter certeza que a oração não vai te prejudicar. Eu estou insistindo não é porque eu quero ver várias pessoas aqui à frente, é porque eu quero ver várias pessoas tocadas. Eu quero que pessoas cheguem aqui a semana que vem e digam assim, pastor, as coisas foram destravadas. A minha vida mudou, pastor. A palavra, ela mudou a minha casa. A palavra mudou a minha vida. Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque eu andei em pecado e eu quero confessar o meu pecado e quero que o Senhor me ajude. Deus, que da minha boca só saia a tua palavra. Igreja, você que não precisa de oração, que ficou aí, estenda suas mãos, vamos orar. E vocês que vieram aqui à frente, estenda suas mãos, assim como quem vai receber alguma coisa.
Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por todas as pessoas que vieram aqui hoje. E eu peço, Pai, que o Senhor mude realidades. Pai, o Senhor é Deus de coisas impossíveis e tudo é possível àquele que crê. Porque não vem de nós, vem do Senhor. E essa noite eu não falei de mim, eu falei a Tua palavra, Pai. E o Senhor não tem compromisso comigo, mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra. Isso é tão verdade que a Tua palavra diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, Pai, tudo que o olho de todos os homens vê é mentira, mas aquilo que a Tua boca fala é verdade, Pai, eu creio nisso. E eu peço, Pai, a renovação do Senhor. Tua palavra diz que o Senhor envia o Teu Espírito Santo e a face da terra é renovada. Tua palavra diz que nós somos criados do pó da terra, então renova, Pai, a terra que está aqui de pé, com as mãos estendidas. Eu peço, Pai, que o Senhor intervenha com a Tua medida sobrenatural. Opera grandemente, Pai. Transforma realidades. Transforma relatórios do diabo, Pai. Relatórios que para os nossos olhos seriam imutáveis. Eu sei que são facilmente modificados por uma palavra Tua. Visita essas casas, Pai. Visita os corações. Visita os ministérios que foram barrados. Pessoas que lançaram entulhos na vida ministerial dessas pessoas. Poços que foram entulhados. Pessoas que deixaram de crer porque pessoas fora da Tua direção falaram coisas que não foram da Tua boca. Põe em movimento os dons dessa igreja, Pai. Põe em movimento, Pai, o dom de profecia, o dom de visão, o dom de revelação, Pai. Que todas as coisas sejam, Pai, visíveis neste lugar. Que todos que colocarem os seus pés dentro deste lugar, Pai, que eles sejam tocados pela Tua palavra. Que eles sejam modificados pelo Teu Espírito. Pai, incomoda cada pessoa, que cada culto seja realmente um incômodo. Até que Cristo habite ricamente neles, Pai. Até que o céu desça e venha habitar dentro deles. Move o céu sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Espírito Santo, eu peço nessa noite, Deus da igreja, Espírito Santo que nos foi dado. Jesus disse que o Senhor seria o nosso ajudador próximo. Eu peço, ajuda essas pessoas. Onde os pés delas falham, dê direção, Pai. Derrama do Teu fogo nessa noite, Espírito. Espírito Santo, a palavra diz que no começo o Senhor pairava sobre as águas. E o Senhor esperava somente um comando da palavra, um comando do verbo de Deus, para mudar toda a existência, o curso da existência. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, muda o curso da vida dessas pessoas. Senhor Jesus, libera uma palavra, porque eu sei que uma palavra vinda do Senhor pode mudar a realidade. Muda a realidade dessas pessoas. Muda a vida dessas pessoas. Espírito Santo, move sobre a palavra, porque ela foi ministrada hoje aqui. Toca em áreas escuras. Toca em pecados ocultos. Laços na alma. Traumas de infância, Pai. Tudo aquilo que é ferida aberta, fecha nessa noite. Opera, Pai, em nome de Jesus. Muda as realidades, Pai. Muda, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu creio. Por isso eu falo. Flua, Pai, no nosso meio.